É interessante toda essa discussão, como o pastor Heber falou, que realmente é uma discussão milenar. Se a gente for procurar na história da igreja, há indícios que na primeira fase de Lutero, ele, né, desprezava ali o livro de Tiago, porque parecia realmente que ia contra aquela ideia de justificação pela fé, que ele tanto teve não só uma experiência pessoal, mas como que ele também, né, enfatizou e ensinou isso muito bem ali no período da Reforma Protestante. Mas, na minha visão, eu posso estar errado, né, naquilo que eu posso dizer, mas, assim, eu acho que as ênfases que cada autor dá, né, aos públicos que ele fala, tem que ser levado em consideração. Por exemplo, a gente consegue entender melhor o justificação pela fé de Paulo quando a gente entende não só aquilo que ele falou em Romanos, mas aquilo que ele falou em Efésios, aquilo que ele falou aos Colossenses, porque Paulo ele nunca mostra que a gente foi salvo pela fé, né? E as obras não, vamos dizer assim, para nada, né? Vamos dizer assim. A ideia da preposição aqui que ele utiliza, especialmente quando ele fala a respeito da eleição ali em Efésios, que nós fomos eleitos para as boas obras que Deus de antemão já preparou para nós. Então, assim, eu acho que a discussão, quando a gente entende qual o papel das obras na salvação, podemos dizer assim, não é que nós sejamos salvos pelas obras. As obras em si, elas não conseguem nos dar salvação. Isso é algo realmente sobrenatural e da graça de Deus, mas nós somos salvos para elas. Então, e o que é obra? Obra não é apenas obra de caridade, fazer bem ao próximo, ou então se fazer atitudes muitas vezes altruístas, mas obra é realmente tudo aquilo que envolve todo o nosso trabalho enquanto ser humano. Uma outra tradução também para a palavra obra é emprego, é trabalho, é esforço, então tudo aquilo que remete ao ser humano. Então, tanto na questão prática das coisas, como também nas questões espirituais, né? Na questão de intelecto, nas situações que a gente vive. Então, que Tiago ele vai abordar essas obras para as quais a gente foi salvo. Então, a gente foi salvo para um contexto em que nós temos que realizar boas obras, porque Deus nos deu o seu Espírito, e o seu Espírito habita em nós, o Senhor nos capacita, então, por causa da fé, por causa da salvação que operou pela fé, mediante a fé, pela graça de Deus, a viver na prática das boas obras. E as obras, elas se tornam uma evidência externa de algo que aconteceu no nosso coração, internamente efetuado por Deus. Porque se uma pessoa diz que crê, é crente, mas ele tem uma vida toda torta no sentido de, né, vai lá, o cara é crente, está na igreja, diz que ama a Deus, mas em casa vai lá e espanca a esposa. Não é crente, entendeu? As obras evidenciam o quê? Que realmente a salvação ali tem alguma coisa errada aqui, né? Então, não nos dá mais esses distintivos. Então, eu entendo que a ênfase de Paulo aqui falando com judeus e com gentios é mostrar que feriu o orgulho de ambos, feriu o orgulho dos judeus que se achavam assim orgulhosos das suas tradições, jogavam todo mundo assim, ó, olhando assim, todo mundo embaixo. Nós estamos acima de todos, gentio aqui não tem valor nenhum para nós, e Paulo, então, colocar eles no lugar deles. Ó, vocês também não são nada. Se vocês acham, vocês falam que os gentios não são nada. Realmente eles não são, mas vocês também não são nada, não. Entendeu? Então, tudo é pela fé. E aí ele vai dar o capítulo 4, por exemplo, como um pano de fundo para mostrar o próprio Abraão, né? Diz ali que ele foi salvo pela fé e isso foi imputado por justiça, né? Ele creu em Deus, né? Então, ou seja, não existia ali uma lei ainda, uma tradição toda remontada no judaísmo, né? A lei foi dada muito tempo depois, existia lá os preceitos de Deus, que é aquilo que realmente está marcado no coração de Abraão, desde quando ele saiu da terra dos pais dele, foi para a terra que o Senhor ordenou para que ele seguisse. Então, a ideia aqui, ele usa, inclusive, a figura de Abraão para mostrar o quê? Que, olha, Abraão, ele viveu pela fé também, não foi por obra, né? Então, é mais esse sentido que eu entendo, que Tiago, ele quer falar com outro público,
um público que estava né, arrogante, muita né, igreja de... eu não sei agora qual é o contexto da carta de Tiago, se era a igreja de Jerusalém, mas eu sei que era um contexto onde havia pobreza, onde havia necessidade, e muitos irmãos que tinham não ajudavam o outro, ou então pessoas que procuravam lugar de destaque dentro da igreja, pessoas que falavam mal umas das outras, entendeu? Aqueles problemas de igreja que a gente sempre experimenta na prática, né, no decorrer de anos ali. Então, Tiago quer ressaltar, olha, a fé de vocês ela é evidenciada por obras. A gente, né? Então, a ideia que eu trabalho, que eu penso é isso.